Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos falar sobre um tema muito profundo, Cabala do sofrimento humano. Eu acho que cada pessoa que realmente vive a vida, ele já conheceu o sofrimento de alguma forma. E quando a gente fala de sofrimento, tem várias maneiras dele aparecer na vida de alguém. Muita gente acha que sofrimento é só alguém que está passando por um problema de saúde, ou morte de alguém da família, ou financeiro, e a gente sabe que não. Hoje se sabe de muitos problemas internos que uma pessoa pode estar passando, que os outros nem sabem que ele está passando por aquilo. Pode ser um problema emocional, pode ser um problema psicológico, pode ser um problema de relacionamento, que para aquela pessoa é tão grave ou mais do que um problema físico ou externo que esteja aparecendo para todo mundo. Aí a gente, pessoas que olham de uma forma mais superficial, às vezes falam, não, mas ele não faz porque não quer. Ela não faz porque não quer. Esse não quer, porque ela não quer? Ela é idiota? Que ela não quer ter sucesso na vida? Não é que não quer porque não consegue querer. E não conseguir querer pode ser um problema tão grave quanto qualquer outro. Pode ser um bloqueio, pode ser um trauma, pode ser uma depressão. Então, hoje eu queria analisar com vocês qualquer tipo de sofrimento. Pode ser do mundo exterior, pode ser do mundo interior. E trazer 5 dicas práticas. Hoje a gente vai fazer um shiur express de dicas práticas. Como encarar, qual a maneira judaica de encarar o sofrimento humano. Então, step number 1. Vamos começar pelo primeiro passo. O que é sofrer? Apesar que é uma palavra que todo mundo usa, de alguma forma, estou sofrendo muito, mas o sofrimento, ele é uma palavra, além de muito poética, muito filosófica, analisar o sofrimento humano, ela é muito espiritual também. E é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Eu contei uma vez, mas eu vou contar novamente. A primeira imagem que aparece para Moisés, para Moshe Rabbeinu, logo na hora que Hashem, que Deus aparece para ele pela primeira vez, para pedir para salvar o povo judeu, é um arbusto, era uma árvore que pegava fogo, mas não consumia. De milhões de formas diferentes que Deus poderia ter aparecido para Moisés, essa foi a escolhida. Lógico que isso é um milagre, porque normalmente se uma árvore está pegando fogo, ela deveria ser consumida. Mas por que justo esse milagre? Então, um Midrash, que são os bastidores da Torá, o Talmud, fala que isso estava representando o sofrimento do povo judeu. Tanto naquela época, que eles ficaram 210 anos escravos no Egito. A gente conta isso, às vezes, na mesa de Seder de Pesach, e fica parecendo uma lenda, às vezes, para pessoas. A gente não tem ideia o que significa uma escravidão de 210 anos no Egito. Só para a gente ter uma pequena ideia, a gente fala muito do Holocausto, porque ele aconteceu há pouco tempo atrás, durou 5, 6 anos, certo? A escravidão no Egito não foi mais light do que o Holocausto. Contam que os egípcios, por exemplo, usavam crianças judias como tijolo para construir as pirâmides. Você consegue ter uma ideia do que significa? E não durou 5, 6 anos, durou 210. Então, a gente não tem ideia do sofrimento que o povo passou para poder virar apto para ser o povo judeu. Eu não vou entrar agora nos porquês que Deus escolheu esse caminho, mas uma coisa a gente tem certeza, o povo judeu sofreu bastante. Então, Deus apareceu em forma de arbusto pegando fogo, para querer dizer para Moshe, isso é o povo judeu. Eles vão queimar bastante, vai doer bastante durante todas as gerações, mas eles nunca vão terminar, eles nunca vão ser eliminados. Então, foi a primeira vez que Moshe olhou de perto e sentiu o sofrimento do povo judeu. Então, qual a primeira coisa que Deus fala para ele? Shal ne'alecha me'al raglecha. Tira o sapato dos teus pés, que a makom asher ata omed, que o lugar que você está parado, admat kodesh hu, é um solo sagrado. O que Deus estava falando para ele? Quando você está perante o sofrimento humano, não tenta dar uma de filósofo, não tenta dar uma de teólogo, porque Deus faz isso. Não tenta dar uma de expert no assunto. Só uma coisa, respeita o sofrimento humano. Tira o pé, porque onde tem sofrimento, tem santidade. Olha que novidade. Esse é o primeiro passo que eu queria tentar entender com vocês. A Torá olha que o sofrimento ninguém quer,
A gente não tem que correr atrás do sofrimento. A religião judaica não acha que a pessoa tem que se autoflagelar ou procurar maneiras de sofrer. De jeito nenhum. A gente procura alegria, a gente procura felicidade, a gente procura sucesso. Mas é inevitável algum tipo de sofrimento na vida. E quanto mais a pessoa vive a vida e abre bem os olhos, ele vai ver sofrimento. Na vida dele, ou dos familiares dele, ou dos amigos próximos dele, ou de outros seres humanos. É impossível que aconteça uma vida só se ele está bem anestesiado e bem fechado na vidinha dele. Pode ser que ele acha ou finja que acha que não tem sofrimento. Como eu expliquei, tem vários níveis de sofrimento. Pode ser físico, pode ser espiritual. Esses sofrimentos inevitáveis que acontecem na vida, eles trazem santidade para a pessoa. Nós sabemos da nossa experiência que uma pessoa que ela passou por testes muito difíceis na vida, isso enobrece a pessoa e eleva ele para um nível espiritual mais elevado. Então o que Moshe escuta de Deus? Tira os teus sapatos, porque não adianta você querer ficar olhando de fora o sofrimento humano e querer entender ele. Só se você tirar o sapato, sente a pedrinha do chão, sente a terra, aí você está apto para começar a entender isso. Vamos continuar a história, que isso eu não contei da última vez. Moshe vira para Deus e fala: Deus, o que você quer que eu faça? Eu quero que você vá para o Egito e avisa ao povo judeu que eu vou tirar eles do Egito. Olha que interessante esse papo, essa conversa de Moisés com Deus. Moshe Rabbeinu fala para Deus: Deus, mas eles não vão acreditar em mim. Por que Moshe falou isso? Pensa comigo. São histórias tão claras na Torá, tem uma profundidade psicológica tão grande. Por que eles não vão acreditar? Qualquer pessoa que está num problema e vem alguém prometendo uma salvação, ele fica feliz. Não? Por que ele fala? Eles não vão acreditar em mim. Olha os comentaristas. Onde esse Deus estava até agora? Que ele viu a gente sofrendo 210 anos e não apareceu. Você acha que agora a gente vai acreditar que alguém vai nos salvar? Pega alguém que passou pelo Holocausto, pega alguém que passou por um sofrimento muito forte. E a gente sabe que, infelizmente, tantas pessoas acabaram se afastando da religião, se afastando do judaísmo. E o que a gente vai falar para essas pessoas? Falar, Deus estava... Quer dizer, a pessoa tem moral. Desculpa falar minha opinião. É difícil você conversar com alguém que passou e eles perguntam, onde estava Deus durante o Holocausto? Imagina depois de 210 anos. Aparece lá Moisés, vim tirar vocês, Deus me mandou. Onde estava esse Deus durante 210 anos que ele resolveu aparecer? Por isso que Moshe fala, e eles vão perguntar para mim, Mashemó, qual que é o nome dele? O que quer dizer qual é o nome dele? O povo precisa saber agora o nome de Deus? Quando você fala o nome dele, quer dizer, da onde ele surgiu agora? A gente sempre acreditou em Deus, porque eles eram descendentes de Abraham, Yitzhak, Yaakov, os patriarcas judeus. Você consegue se colocar nessa situação? Você sabe o que é 210 anos? É mais do que uma vida. Você consegue entender que alguém que se sentiu abandonado por um pai durante 210 anos, depois esse pai volta e bate na porta, a pessoa fala, vem aqui pai, vou te dar um abraço. É assim? Então o que Deus responde? Fala para eles, Eheye Asher Eheye, eu sou quem eu sou. É a única vez que aparece esse nome na Torá. Tem dezenas de nomes de Deus na Torá. Tem Elohim, tem Adnai, como a gente fala, Yud Kei Vav Kei, tem vários nomes. Nunca apareceu esse. De repente Deus fala para eles que o meu nome é Eheye Asher Eheye. Pode olhar isso lá na Torá. Eu sou quem eu sou. Olha o Urashi, o que o Urashi explica. O que quer dizer eu sou quem eu sou? Eu estou com eles nesse sofrimento e eu estarei com eles em todos os sofrimentos. Olha que interessante. Qual é a resposta de Deus? Qual a única resposta viável para esse sumiço de 210 anos? Eu estou lá com eles. O judaísmo não acredita num Deus da salvação, num Deus da redenção, no Deus do heroísmo. Não. Às vezes a gente sofre, tem problemas na vida, tem injustiças na vida, mas Deus está lá também. Então qual que é a resposta que Moshe ia falar para eles, que poderia amenizar a dor deles e ao mesmo tempo fazer eles acreditarem? É falar, olha bem, abre os olhos e perceba que mesmo durante o Holocausto, mesmo durante a escravidão, mesmo que eu não estava salvando de vocês dela, eu estava lá com eles. Por isso, várias vezes aparece no Terrilim, nos Salmos do Rei Davi, e Mo Anochi Betzará, Deus fala, eu estou com vocês no sofrimento.
E isso dá um nó na cabeça das pessoas, porque muita gente fala, mas como assim Deus está comigo no sofrimento? Ele faz assim e resolve o problema. Ele não abriu o mar, ele não manda 10 pragas do Egito. Quer dizer, se Deus consegue fazer o que ele quiser o tempo todo, é fingido isso aqui. Você vai falar, eu estou com vocês no sofrimento. De alguma certa forma, a gente não entende o sofrimento humano e não é pra gente entender. Prova disso, uma coisa muito importante. Eu já vou chegar nisso daqui a pouco, no questionamento, né, que a gente vai ver alguns personagens interessantes da Torá. Mas assim, isso que a Agnes levantou é muito interessante, assim, Hashem está acima do tempo. A gente não consegue entender, mas uma coisa a gente sabe, que por algum motivo ele está fazendo esse sofrimento acontecer. Sabe igual hoje em dia muita gente fala sobre academia, por exemplo, no pain, no gain, certo? Não tem dor, se não está doendo o músculo, não está crescendo também, certo? Não tá... É muito interessante como a vida funciona. É totalmente proporcional dor e crescimento. Isso é no músculo e isso é na vida espiritual também. Ah, por que Deus fez assim o universo? Não é isso que a gente está discutindo agora. E é isso que Hashem falou para Moshe. Não tenta filosofar na hora que alguém está sofrendo. Não tenta agora a teologia. O que você tem que fazer? Respeita. Respeita. Entende que onde tem sofrimento, tem crescimento. E era, inclusive, uma condição que Moshe fez, que Hashem fez com Abraham Avinu, com o primeiro judeu, Abrão, que eles iam precisar passar por aquilo para poder virar apto para receber a Torá. Então, esse ponto que, resumindo ele, é você falar o seguinte: faz parte da santidade do ser humano que o sofrimento que ele está passando, e não é para justificar e falar, aquela pessoa está sofrendo porque ele pecou muito. Mentira! Sabe quantos tzadikim sofreram? Sabe quanta pessoa... Isso aqui é uma mentira que algumas pessoas gostam de falar, é baseada talvez em outras visões de vida, que não é judaica, de achar que se uma pessoa está sofrendo, é um castigo divino. O judaísmo não acredita nessas coisas. Mesmo o conceito de castigo, como ele é usado, quer dizer que às vezes precisa acontecer uma coisa ruim na pessoa. Não é que Deus está querendo se vingar deles. Deus não é uma criança que precisa se vingar de alguém. Deus está mandando aquilo para ele poder crescer. Então, mesmo que seja porque ele pecou, porque ele não pecou, Hashem tem alguma profundidade e é isso que ele falou. Um exemplo que me vem para isso, que Deus falou, eu estava com eles no sofrimento, porque eu fiquei pensando muito assim, o que quer dizer estar com alguém no sofrimento? Então me veio na cabeça, igual uma criança que precisa ir no dentista. E ele sabe que vai doer, já vem aquela maquininha, sabe aquele barulhinho do dentista, o cara já está morrendo de medo. E não tem jeito, tem cárie, vai ter que mexer, vai doer e tal. O que a mãe faz? A mãe leva o filho no dentista. A dor vai ser no dente do filho, mas a mãe, o que ela faz? Ela fica segurando a mão do filho. E a gente sabe que ameniza a dor. Por que a mãe está do lado? Por que alguém fazendo carinho do lado? Por quê? Porque o máximo que você consegue fazer por alguém que está sofrendo é estar com ele no sofrimento. E você pode perceber isso, qualquer pessoa que já sofreu, você não quer que tua amiga, teu amigo chega pra você e comece a falar, não, mas ele fez isso porque não sei o que lá, até dá raiva naquela hora, você fala, fica quieto, por favor. Eu sei as explicações viáveis do porquê que me aconteceu, não quer. Ou a mesma coisa quando às vezes alguém, infelizmente, morre ou acontece uma coisa, aí chega o rabino e começa a falar, não, ele está num bom lugar, escolha rabino, eu também sei que ele está num bom lugar. Mas você está comigo ou você não está comigo? Entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer, você quer sentir que a pessoa, ela sente a tua dor. Lógico que você pode dar uma explicação, você pode dar uma explicação bonita. Oi? Uma empatia, exatamente. E isso aqui, os olhos passam, o coração passa, quer dizer, não adianta fingir. O outro sabe se você está com ele ou não está com ele. Então talvez é isso que Hashem falou. Eu não tirei eles do Egito antes do tempo, porque eles precisavam estar no Egito por alguma razão. Na verdade, até Deus tirou eles do tempo porque ia ser 400 anos e acabou sendo 210. Mas de qualquer forma, enquanto você está lá, tenta sentir que Deus está com você, mesmo na hora do sofrimento. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Um tema que eu acho que eu nunca falei antes aqui. A importância da individualidade. Você não deve nada para ninguém. Isso aqui é uma coisa muito importante que poucos rabinos talvez falam. Sério, porque normalmente as pessoas gostam de falar, principalmente na religião, é muito importante senso de comunidade, certo? E você precisa ajudar todo mundo, e você precisa participar de tudo. E é verdade. Não se separe da sociedade. Isso aqui é de uma forma geral. Participe de uma comunidade. Mas isso não tira uma coisa óbvia, que cada indivíduo é uma pessoa por si só. Ninguém paga as tuas contas, como se fala. Você, e quando eu falo isso, eu não estou falando no âmbito financeiro apenas, você sabe o que passa dentro de você melhor do que ninguém. Mas por que eu estou falando isso? Porque até em questões mais simples. Hoje em dia, e sempre foi assim, tem muito o negócio de Maria vai com as outras. Certas pessoas, elas gostam de seguir um grupo, a moda e etc.
Mas às vezes aquilo que funciona para alguém não funciona para você. Eu vou contar para vocês uma experiência. Teve um biólogo muito famoso, que ele ganhou até prêmio Nobel, que é francês, ele se chamava Henri Farber. Henri Farber descobriu que as lagartas, elas têm um costume, que elas andam, uma espécie de lagartas, que elas andam sempre atrás do líder. Tem um líder e aí uma atrás da outra. Você pode achar, quem já viu assim, em Atibaia, como se fala, na floresta, em qualquer lugar assim, já deve ter visto uns bichinhos que eles andam sempre em bando assim, e é muito organizado, um atrás do outro. E ele estudou muitos insetos e ele descobriu vários genes que tinha nesses insetos. Então ele queria ver quão profundo e quão forte era esse gene que uma lagarta seguia a outra lagarta. O que ele fez? Ele pegou um vaso assim de flor, colocou no meio, pegou essas lagartas e colocou ela andando em círculos em volta do vaso. Então não tinha líder, porque não tinha primeiro e último, estava todo mundo lá fazendo o acafote, certo? Em volta daquele vaso. O que era o problema? Que como não tinha líder e eles estavam andando em volta, eles não tinham para onde ir para comer. Então o que ele fez? Ele colocou comida no meio do círculo, em cima do vaso, e elas estavam vendo lá, comida de lagarta, estava todo mundo vendo. Ele queria ver quem ia ser a primeira lagarta que ia sair da roda e ia comer a comida. Ele analisou, um dia, nenhuma saiu. 2 dias, nenhuma saiu. 3 dias. 7 dias andando em círculo, e ele começa a olhar nos olhos dele, uma por uma, morrendo de fome na frente dele. O gene de não sair do grupo era mais forte do que o gene da fome de comer a comida no meio. O que isso ensina na nossa vida? Às vezes a gente está tão preso, eu não estou falando agora de comida material, mas a gente está tão preso em valores que a sociedade inventou. A gente está tão preso em valores da comunidade, que às vezes serve para muita gente, mas para você não serve. E você não tem coragem de sair da roda para ir comer a tua comida. Por quê? Vão falar que ela está ficando meio estranha, está indo muita aula de judaísmo. Aquele cara lá, você viu, já está com problemas lá, tá filosofando demais. O que funciona para um não funciona para outro. E é isso que eu falei, você não deve nada para ninguém. Tem pessoas, agora eu vou falar até fisicamente falando, que tem problemas. Por exemplo, tem gente que tem problemas financeiros, tem gente que tem problemas, às vezes, não consegue ter filhos, tem gente que tem assim que a Hashem escolheu, assim que anda a vida daquela pessoa. Ele não precisa se meter em ambientes, em meios que não vai fazer bem para ele. Nenhum lugar da Torá está dizendo que você tem que participar de todas as festas. Nenhum lugar da Torá está dizendo que você tem que participar de todos os casamentos. Nenhum lugar da Torá está dizendo que você tem que ser de todas as turmas porque você tem que ser mega social com todo mundo. Não. Se aquele papo te faz mal e você volta deprê para casa, não vai mais. Eu estava vendo de um grupo de pessoas que infelizmente não conseguiam ter filhos e eles estavam discutindo justamente isso. A gente não consegue imaginar, lógico que hoje, graças a Deus, tem muitos tratamentos, tem muitas formas, mas tem casais que mesmo assim demoram muito e às vezes não conseguem ter até hoje em dia. O que falavam? Sabe a dor que é, principalmente para a mulher, de ir às vezes num grupo de amigas, meu filhinho, eu troquei a fralda, eu levei no parquinho brincar. E as pessoas não têm a sensibilidade de perceber que cada frase daquela está machucando, às vezes, aquela mulher. Ela não vai falar para ninguém, ela não vai chegar, pessoal, vamos parar de falar disso aqui. Não vai, nunca vai acontecer isso aqui. Mas quem tem que então se tocar que chegou a hora de sair da roda? Ela. Se está fazendo mal para ela, às vezes ela tem que sair da roda. Ou seja, é muito difícil a gente perceber, apesar de ser uma coisa simples, de uma certa forma, que amigos, que ambiente está te fazendo bem, ou que ambiente não está te fazendo bem. Tem um grupo de amigos que gosta de ficar viajando para lá, para cá. Meu dinheiro não está dando. Meu dinheiro não está dando. Não, mas eu preciso ir. Mas o papai está pagando a conta e o ano dele vai funcionar normal. Certo? Para você, depois vai ficar ralando o ano inteiro. Quer dizer, cada um ele tem que saber o que vale a pena. Às vezes vale a pena, às vezes ele acha que vale a pena. Eu só estou dando exemplos que a individualidade no judaísmo, apesar do senso de comunidade ser muito importante, não tem mitzvah de aumentar o sofrimento. Então, lógico que se a gente tem sensibilidade de perceber o outro, lógico que a gente vai cuidar, a gente vai ajudar. Mas muitas vezes a pessoa sozinha tem que saber se cuidar e sabe falar, beleza, eu vou ser meio chato hoje, eu vou ser chato. Faz parte, você pode ser chato, todo mundo pode ser chato. Mas você sabe da tua dor, os outros não sabem da tua dor, entenderam? Então isso que eu acho que é uma coisa que a gente pode aprender da lagarta. O Rebbe de Kotzk costumava dizer, eu já falei para vocês essa frase, que é meio engraçada, mas ele falava em Yiddish, eu vou falar em português. Se eu sou eu, porque você é você.
e você é você porque eu sou eu, então eu não sou eu e você não é você. Mas se eu sou eu porque eu sou eu, e você é você porque você é você, então eu sou eu e você é você. E agora podemos conversar. Ou seja, se todo o meu eu é relativo ao seu você, hoje em dia muitas vezes tem grupos que um só quer, como você tá linda hoje, você também. Muito bom, vamos ser simpáticos, tem que ser simpático. Mas se você só tá falando isso para receber o like de volta, certo? Então talvez as duas estão feias, mas teve que falar que tá bonito. Mas quer dizer, ninguém é você. Lógico que tem que ser delicado, educado, não estou falando que vai chegar falando todas as verdades, que também não dá certo. Mas é super importante na vida a pessoa ter os valores dela, a personalidade dela. Às vezes vai dar discussão, às vezes não vai ser todo mundo que vai concordar, e mesmo assim a amizade continua. Quer dizer, aí começa a ter a graça dos relacionamentos. Então a individualidade, ela é algo super importante. Ponto número 3. Saber que você pode questionar. Fazer questionamento não é um problema, justo pelo contrário. O judaísmo ele é baseado em questionamentos. O Talmud inteiro. Esse rabino perguntou para aquele, daí o outro respondeu, aí ele falou, não, mas você está errado, é uma contradição. Hoje em dia parece que ficou uma moda, principalmente no meio religioso. Papai, e se Deus não existe? Filho, não fala isso, não pode nem falar que talvez Deus não existe. Eu já vi pais muito assustados. Em casa a gente acredita em Deus. O que você está causando no teu filho? Que ele vai continuar achando que Deus não existe, certo? Ou que ele vai achar que o papai não sabe responder as perguntas. Tem que deixar perguntar, tem que ficar feliz que os filhos fazem perguntas. Em primeiro lugar, mostra que ele é inteligente, certo? Em segundo lugar, mostra que ele é questionador. E às vezes você pode falar, não sei, vamos pro rabino junto perguntar, vamos procurar junto a resposta, não tem problema falar. Não. Mas não deixar perguntar é a coisa mais antijudaica. E a mesma coisa no sofrimento. Se uma pessoa está passando por um problema, vamos falar a verdade, é possível passar por um sofrimento sem questionar? É impossível. Em algum lugar dentro de você, você está questionando. Por que isso aqui está acontecendo comigo? Certo? Então, às vezes a pessoa leva isso para o consciente, às vezes fica mais inconsciente. Mas no fundo, qualquer pessoa que está passando por um problema não está gostando daquilo. Graças a Deus. Mostra que ele é uma pessoa saudável. Encontramos na nossa paraxá, Avraham Avinu, agora a gente está lendo na Torá, Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Eles eram suficientemente pecadores, certo? E Deus falou, eu vou destruir essa cidade. Quem foi Abrão? Quem foi o primeiro judeu? Aquele falou, Deus, você está certo, né? Vamos ser advogado de Deus. Destrói mesmo porque eles são grandes... Não! Avraham Avinu, o primeiro judeu, não eram parentes dele, não era família dele, nada. Ele chegou e falou, Deus, você vai destruir justos com perversos? Ele questionou Deus. Fica lá, maior bate-papo dos dois, no final Deus destruiu mesmo assim, mas Abraham tentou até o último segundo. Isso é um judeu. O que a Torá está ensinando? Abraham errou e Deus sabia? Não! O bate-papo com Deus... Onde mostra que você acredita nele? Que você questiona. Muitas vezes, Deus está na pergunta. Moshe Rabbeinu, logo depois, quando ele volta, Moisés, ele vai para o faraó e fala, liberta meu povo do Egito. Aí o faraó fala, vocês são preguiçosos? Vou aumentar a carga, vou dobrar. Em vez de só fazer pirâmide, agora vocês vão ter que fabricar os tijolos também. Moshe fica bravo com Deus e volta para Deus e fala, Deus, lama hareota lamazé, por que você está fazendo esse povo sofrer mais? Deus ficou bravo com Moshe? Claro que não. Deus curtiu. Entendeu? Deus espera que você se revolta com o sofrimento humano. Ele quer que você fique indignado e não que você fala, mereceram mesmo morrer porque estavam se assimilando. Isso não é judaico. Pode ver, eu já falei, Avraham e Moshe. Eu escutei uma história, faz pouco tempo, achei muito emocionante, muito bonita. Vamos ver quem pega essa necuda, esse ponto. Elie Wiesel, um dos grandes ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, e ele passou pelo Holocausto, ele fez vários livros, né, que ficaram famosos. Ele conta, e quando ele era pequeno ele era um Hassid, da linha de Vizhnitz. E ele conta muitos livros de histórias hassídicas também. Ele fala que na cidadezinha dele tinha um judeu, que ele era muito filosófico, muito questionador, e ele não conseguia dormir à noite. Uma pergunta, qual? Por que Deus criou o mundo? Todo mundo talvez tenha essa pergunta, mas ele não conseguia acalmar. E ele chegava para um, para outro, falava, Rabino, mas me explica, por que Deus precisava desse mundo tão maluco, assim, sobe, desce, tem problemas, tudo muda. O que Deus queria com isso? E cada um dava uma resposta, nenhuma resposta satisfazia o homem. Ele cansou dos rabinos, começou a ir para os filósofos, começou a ir para os psicólogos, ninguém tinha uma resposta boa. Até que alguém falou, tem um grande rebbe naquela cidade, vai lá, certeza que ele vai te dar uma resposta boa. Ele viaja alguns dias, chega lá, rebbe, você é minha última salvação, por favor. Por que Deus resolveu criar esse mundo tão maluco? O rebbe olha muito sério assim nos olhos dele, pá, dá um tapa na cara dele, muito forte. O cara fala, rebbe,
Por essa eu não esperava. Eu já tive todo tipo de resposta, mas essa resposta... Por que o Senhor me bateu? Por que o Senhor me bateu? E o Rebbe vira para ele e fala, você acha mesmo que eu vou te responder essa pergunta? Por que eu faria uma coisa dessa? Por que eu arruinaria uma pergunta tão boa com uma resposta idiota? O Rebbe falou para ele, a resposta dessa pergunta divide as pessoas. A pergunta é a única coisa que une todos nós. Eu comecei a pensar, eu nunca tinha visto uma resposta tão interessante. Olha que interessante. Qualquer resposta que alguém vai te dar, já que Deus não precisa de nada, então é óbvio que ele não precisava ter criado o mundo, como a gente já falou de Hassedut. Então qualquer resposta que alguém for te falar, é o que divide a gente, certo? Os muçulmanos têm a resposta dele, os cristãos têm a resposta dele, os judeus têm a resposta dele, os filósofos têm a resposta dele. E cada pessoa tem a sua resposta. Isso divide a gente. Por que essa resposta divide a gente? Porque ela é uma resposta limitada. A pergunta é muito mais incrível do que a resposta. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer? Se aprofunda um pouco. Tem coisas que você não vai ter resposta, mas é muito bom que você tenha a pergunta, porque ela te faz viver. Quem te dá gasolina para viver são as tuas perguntas. A gente acha que a gente quer ter resposta para tudo, mas se você tivesse resposta, bye, você pode morrer já. Porque você já sabe tudo. Então, o fato que você tem boas perguntas, e essa é uma, por exemplo, que é muito forte, e aí me lembrou de uma outra coisa muito interessante. Tem uma parte da reza que a gente fala na Kedushá, no Shabat, e outros dias, principalmente no Shabat, Yom Tov, a gente fala que os anjos lá no céu, Shoalim zelazé, perguntam um para os outros, Ayem ekom kevodô leharitzo, onde é o lugar de Deus, onde é a casa de Deus, onde Deus está, para a gente poder louvá-lo. Explicou um dos mestres racídicos, a palavra Shoalim quer dizer perguntam, mas quer dizer também emprestam. Então, ele explicou diferente. Um anjo empresta para o outro a sua pergunta. Olha que bonito. Aie, aonde? Mekom kevodô. Esse é o lugar de Hashem. Sabe qual é o lugar de Hashem? Na pergunta aonde. Tenta enxergar diferente. Deus, ele está na tua pergunta. Deus está na tua dor. Deus está no teu questionamento. Isso é Deus. E por isso te movimenta. Por isso te faz buscar. Por isso te dá vida. As respostas fáceis, as respostas que vêm de fora, isso eu quero dizer respostas fáceis, pode ser uma resposta muito complexa, mas ela é uma resposta fácil, porque alguém veio e te falou, o que é uma resposta? Aquela que apaga o fogo? Vamos trazer para isso que eu falei antes. Se chega uma criança para um pai e ele tem uma boa pergunta, tem duas formas dos pais responderem. Eu já vi mesmo quando o pai responde. Uma é, ele mostra para o filho que a pergunta era idiota, então ele fala, filho, é fácil, certo? Igual você fala. O que você fez com ele? O que você passou para ele inconscientemente? Filho, pergunta menos aí, porque o papai sabe tudo. E você ainda é criança, sabe? Mas o papai sabe tudo. Então, fica aí na tua. E aí você desencoraja. Eu já vi que bons professores, o que eles falam? Primeira coisa, você levanta a bola do aluno que fez uma boa pergunta. Segundo lugar, você dá uma resposta que daqui a pouco, daqui 5 minutos, ele vai ter uma pergunta melhor ainda. Quer dizer, ele precisa perceber, você não tem que jogar água no fogo dele, joga gasolina, entendeu? Quer dizer, faz que aquela pergunta leve ele a outras perguntas mais profundas. Se a pergunta foi uma pergunta boa, e mesmo que não foi, você pode incentivar. Quer dizer o seguinte, a resposta de coisas infinitas, como por que Deus criou o mundo, por que tem o sofrimento humano, ele não está numa coisa que vem de fora, está numa coisa que vai vir de dentro da própria criança, que vai vir de dentro. Então o questionamento ele é bom porque ele contém Hashem. Ponto número 4. Viveu agora. Tem que viver o presente. Às vezes está duro, às vezes está difícil, mas a pessoa não pode ficar falando para ele mesmo e para os outros, falar, já não vejo a hora de tudo isso passar, e aí minha vida vai começar. Muita gente pensa isso aqui sobre a faculdade, por exemplo, certo? Deixa acabar a faculdade, e aí sim minha vida... E aí às vezes a pessoa fica prorrogando, né? E é normal, porque se sempre a felicidade está no futuro, vai ser sempre assim, até os 120, certo? Quer dizer, quando ele é criança, ele fala quando eu vou virar adulto. Aí quando ele vira adulto, quando eu vou casar. Quando eu vou casar, quando eu vou ter filho. Quando eu vou ser neto, certo? Quando eu vou ter neto. Aí chega no final, então, o conceito de viver agora, eu sei que ele está muito na moda, mas eu queria trazer um pouco a visão judaica. O que significa viver o presente? Quer dizer o seguinte, eu vou trazer uma historinha que eu li no Talmud de Jerusalém, muito interessante. Ela é pouco famosa. Tinha 2 rabinos, muito grandes, muito famosos. Rabbi Yohanan Reish Lakish. Quero ver o que vocês fariam nessa situação. Eles iam para o mikveh, a casa de banhos. Naquela época ninguém tinha banheiro em casa. Uma vez por semana eles iam na casa de banhos. Então chegando lá, tinha um mendigo na porta, pedindo tzedakah, pedindo caridade. Os rabinos
com pressa lá para tomar banho. Falaram pro mendigo, deixa a gente entrar, daqui a pouco a gente vai sair e a gente te dá alguma coisa. Talvez eles queriam um trocado, talvez eles iam... Os dois rabinos saem do mikve, saem da casa de banho, o que eles olham? O mendigo morreu. O mendigo morreu de fome. O que você faria? Agnes, o que você faria? O mendigo morreu de fome porque você precisava tomar banhinho, em vez de dar para ele dinheiro para comprar um bolo de chocolate. Eu acho que a maioria de nós ia precisar de pelo menos uns 10 anos de terapia, certo? Para poder te curar que você matou alguém. Certo? Tenta imaginar outra situação. Sei lá, você está andando no carro e passou alguém na rua lá e você estava texting lá, você estava mexendo no celular e você atropelou o cara. Acontece. Mesmo que você também é culpado, porque você estava olhando o texto, etc. Mas você vai ficar louco. Certo? Vai falar, Deus, por que você fez uma coisa dessas comigo? Eu tinha que matar um mendigo aqui. Imagina. Não foi isso que eles fizeram. E é aqui que eu quero chegar. Sabe o que eles fizeram? Um virou para o outro e falou, vou falar para vocês em hebraico e depois traduzir. Lo zachinu lechabdo bechayav, nechabdo bemoto. A gente não mereceu honrar ele em vida? O que a gente pode fazer para ele agora? Agora! Depois chora, depois se arrepende, depois faz terapia. Agora, podemos fazer alguma coisa assim? Ele é um morto, está aqui abandonado. Vamos cuidar. Cuidaram do corpo, ligaram para a Hevra Kadisha, viram as roupas que precisam para enterrar o morto. E aí precisava fazer mikve. Uma das coisas que tem no judaísmo é que você faz tahará, você faz purificação do corpo. Eles não conheciam, não era parente deles. Eles falaram, vamos fazer alguma coisa para ele. Quando eles vão lavar o corpo do morto, eles pegam o casaco dele e eles descobrem, tudo está no Talmud de Jerusalém essa história, dentro dos bolsos do casaco, moedas e moedas de ouro. Ele era mais rico do que todo mundo lá. Era um pão duro. Era um pão duro, muito. Ele não conseguia gastar o dinheiro próprio e por algum motivo ele acabou morrendo. Olha que interessante. Enterraram ele, etc. Acabou a história. Acabou a história. O que a gente aprende dessa história? Eu quero ver vários pontos. Em primeiro lugar, no final eles descobriram que talvez eles não eram tão culpados. Lógico que eles têm que fazer chuva, porque eles não deram para o mendigo na hora certa. Vamos fazer. Mas às vezes, pessoal, isso é uma coisa muito interessante. Ficar se arrependendo pelo que você fez 5 minutos atrás, eu não devia ter falado aquela frase. Se eu tivesse falado uma palavra diferente para o professor, minha vida seria diferente. Se eu tivesse falado para aquele menino uma palavra diferente, seria diferente. Para aquela menina... E você começa a pirar, como se tua vida tivesse sob controle totalmente nas tuas mãos. Não tá. E mais ainda, nós somos imperfeitos. A gente vai errar de vez em quando, graças a Deus. Então, se a gente vai errar e Deus também está no nosso erro, mesmo que a gente fez uma M há 5 minutos atrás, vou falar, agora é que a vida acontece. Olha o que esses rabinos ensinaram. Imagina se você estivesse na pele deles dois. Rabinos, chefes da geração. Primeiro lugar, vou me revoltar com Deus. Deus, por que você me apronta uma dessa que eu tenho que assassinar um mendigo aqui na frente do mikvah, certo? Depois, não fizeram nada disso. Eles falaram assim, fizemos bobagem. Agora, o que eu posso fazer agora? E a vida deu a resposta para eles, porque já que eles foram atrás de fazer a mitzvah, Deus próprio ainda acabou consolando um pouco eles, que eles não eram tão culpados assim. Mas o que eu quero falar é assim, lógico que alguém vai olhar de fora, pode falar, que insensíveis, eles nem ficaram mal que eles mataram um mendigo, não é que mataram, mas podiam ter salvo a vida do mendigo. Não é isso que eu quero falar. Às vezes as pessoas olham, mas isso não é insensível. A pessoa tem que olhar, lembra que eu falei semana passada sobre a arte da guerra? Isso eu queria falar, na guerra, o cara pode ter errou faz 5 minutos atrás na estratégia. Agora ele tem que estar focado agora, porque tem outros 3 que ele pode salvar a vida dele. Se ele vai ficar meditando muito, e é isso que o Alter Rebbe fala no Tânia, que o arrependimento que vem logo depois que você pecou, ele também vem do lado mal, ele vem do Yetzer Hara. Sabe quando a pessoa faz uma bobagem, aí ele começa a ficar depresso, começa a falar, bem, o que eu fiz? Eu sou uma porcaria mesmo, eu sou mal. E você acha que você virou um tzadik, certo? Você acha que você virou um tzadik. Você não virou, o que aconteceu que você virou tzadik? Quer dizer, faz 5 minutos atrás quando você tinha que fazer a decisão, você não foi tzadik. Agora, logo depois você fez, você virou tzadik. Não é tzadik coisa nenhuma. Você não virou o justo. É que agora, o teu Yetzer Hara, ele faz 2 trabalhos. O mestre Hassidico falava, ele faz você pecar, e aí ele faz você ficar deprê porque você pecou. Pior ainda, não. Fez errado? Beleza, acorda, agora faz certo. Depois você quer fazer um arrependimento por aquilo que você fez errado, você quer aprender uma lição com aquele erro, marca horário para fazer tshuva. Assim o Alter fala, marca horário. Tudo que é importante na vida, você marca horário de reunião. Ele fala até, toda quinta-noite, que é a noite antes do Shabat, faz um horário de reflexão, meditação. Agora eu vou pensar o que eu fiz durante a semana. Mas não na hora H. Na hora H você tem que viver. Tem muita coisa para se fazer. Então isso em relação ao próximo, mas em relação a você mesmo também. Quer dizer, às vezes a gente está num sofrimento, a gente está com um problema, a gente fez, até por nossa culpa, quer dizer, a gente fala, eu estou nessa situação porque eu bobeei. Tá bom, faz parte. Você é imperfeito, você pode bobear de vez em quando. E agora? O que você vai fazer next?
Quinto e último ponto, encontrar um sentido no sofrimento. Presta atenção que eu acho que isso aqui é o mais importante. O Viktor Frankl, que eu já falei muitas vezes para vocês, fundador da logoterapia, ele passou pelo Holocausto também, ele tem um livro fabuloso que chama Em Busca de Sentido. Ele fala uma coisa muito interessante, que todo o sofrimento humano, ele pode ser superado se a pessoa encontra um sentido nele. Então ele traz provas até do Holocausto, que pessoas que conseguiam ver algum sentido em querer terminar a guerra, em querer levar aquilo até o fim, conseguiam sobreviver. E pessoas que não viam mais sentido, eles acabavam adoecendo e morrendo. Então ele trouxe isso tudo para a psicologia, para a terapia, para curar pessoas através dessa filosofia de trazer um sentido na vida das pessoas. Eu fiquei pensando como a gente espiritualmente também pode aplicar isso. E é o seguinte, qualquer sofrimento que você está passando, se você não vê nenhum sentido nele, ele fica muito pesado. Mas se você consegue encontrar um sentido, então olha como um ponto trouxe o outro, não falei só 5 dicas, pessoal. Uma coisa leva a outra. Primeiro, você entender que o sofrimento ele é inevitável e Deus está com você nele. Segundo, que você tem que ser às vezes individualista e não entrar na dos outros, porque só você sabe o que você está passando de verdade e as outras pessoas não são obrigadas a saber. Terceiro ponto, questiona e pode questionar e não acha que é ateísmo questionar a Deus, justo pelo contrário, Deus quer que você questione. Ponto número 4, foca no presente e não deixa agora a coisa desandar simplesmente porque você está sofrendo. E aí chega o quinto ponto, a resposta tem que vir de dentro de você. Nenhum rabino vai te falar a resposta, nenhum teólogo vai te falar a resposta, nenhum filósofo. A resposta de quem está sofrendo é a resposta mais pura e verdadeira. É a reação da pessoa. E eu quero terminar contando uma história para vocês sobre isso. Alguns anos atrás, uma história que ficou muito famosa, no Japão. Eu esqueci o nome do menino. Tinha um japonês que ele perdeu um braço num acidente. Perdeu um braço. Ficou muito triste, ficou muito depressivo, não queria nem sair de casa, não queria ir na escola. O pai resolveu colocar ele, inscrever ele numa escola de judô. E o filho falou, pai, mas como eu vou lutar judô? Eu não tenho um braço. O professor, o mestre de judô, era muito gente boa, muito simpático, acolheu o menino e falou, eu vou te ensinar, você só precisa aprender um golpe. E começou a treinar com ele o mesmo golpe, o mesmo golpe, o mesmo golpe. E os outros meninos treinavam outros golpes. Ele falava, por que só esse? Você precisa decorar esse golpe. Passaram alguns meses, ele gostou muito do professor. Chegou a época do campeonato com outras escolas de judô. E o menino, como os outros, também queria participar, mas ele falou, eu não tenho chance de ganhar de meninos que têm 2 braços. O professor falou, você vai participar, aprende bem aquele golpe. Chegou o dia marcado, o menino já não dormia 3 noites, ansioso, os pais vieram, os avós vieram, todo mundo lá, e não tinha Paralimpíadas naquela época, o menino ia ter que lutar com alguém de 2 braços. E ele com um braço só. Os dois na arena, se olham, os 2 meninos, ele começa, sabe, com medo, quando ele vê uma oportunidade de aplicar aquele golpe. Ele vai para cima do oponente dele, aplica aquele golpe, em 1 segundo, nocaute. Nocaute, não sei como chama isso aqui em judô. Ele derrubou o cara, e, como chama? Ippon, e não levantou mais. Caiu Ippon. E não levantou mais. Todo mundo levantou e viu aquela cena, ninguém acreditava que isso aqui ia acontecer. Aplaudiram e se emocionaram e choraram de pé. E o menino realmente, sabe, a maior alegria da vida dele, ele não imaginou. Estão voltando para casa, essa é a principal parte. E aí, estão voltando para casa. Os pais, o professor. E os pais resolvem perguntar pro mestre, tudo bem, agora foi bom, ganhou, legal. Como você sabia que isso ia acontecer? Como você deixou o nosso filho entrar numa luta dessas contra um cara com 2 braços, que sabia muito mais golpes? Como você realmente sabia que ele podia enfrentar e que ele ia ganhar? E o professor deu um sorriso e respondeu, esse golpe que eu ensinei para ele é o único golpe de todo o judô que a única forma de se defender dele é segurando o braço que o teu filho não tem. Vocês ouviram? Vocês não imaginavam essa resposta. É segurando, não é porque ele treinou muito. Ele deu para ele o truque da vida. Ninguém podia ganhar dele. Porque para você se defender desse golpe fatal, você precisava segurar o braço. Não tinha. O que o professor viu? O que o professor fez? Ele mostrou como o defeito do aluno podia ser a salvação dele, nesse aspecto. E quando eu vi essa história, eu me emocionei muito e eu falei, quanto isso é válido para qualquer... Quer dizer, se para alguém que perdeu um braço, isso aqui é válido. Cada sofrimento, a gente não vai atrás, a gente não pede para Deus, a gente
tenta sempre ter saúde, sucesso, alegria. Mas quando acontece alguma coisa, só a pessoa pode falar, só a pessoa pode ver e perceber que às vezes isso que ele está passando veio extrair dele uma energia, uma luz que só podia sair desse jeito. Ah, Deus, por que eu sou tão confuso? Não sei, ninguém vai te responder, você responde. O que você consegue através da tua confusão que outras pessoas não conseguem? Deus, por que eu sou tão filosófico? Eu queria ser mais prático. Não sei, responde você. Tem muitas coisas que eu, Dudu, passo na vida, que na hora eu não sei por que eu estou passando, mas uma das coisas que eu falo muito e eu percebo, assim, quanta gente eu vou poder ajudar se eu conseguir superar isso? Lógico que eu tenho que superar, mas às vezes eu penso, só alguém que passou por certas coisas que vai conseguir ajudar uma pessoa, porque é muito fácil, às vezes, uma pessoa que está acima, mesmo um rabino, etc., muito santo, por exemplo, mas às vezes ele não vai conseguir falar para o coração de uma pessoa que está passando por um problema que ele próprio nunca passou. Então, às vezes, na hora você não consegue ver, mas o incentivo tem que vir, uma resposta que faz sentido para você, que você percebe que, na verdade, o teu defeito é uma qualidade. E se a gente não percebe que no sofrimento próprio tem Hashem, que no próprio sofrimento tem a luz, a gente não, é tudo fingido, a gente não consegue realmente ficar feliz nessa situação. Então, esse é o último ponto que eu queria passar, e que a gente perceba, então, que, infelizmente, certo? Infelizmente, não tem que ir atrás, mas ainda no mundo de hoje, antes de Mashiach chegar, tem sofrimento, esse é o esquema que Hashem criou o mundo, mas uma coisa a gente pode ter certeza, Hashem está no sofrimento com a gente, e se a gente procurar bem dentro da gente, não fora, a gente encontra as respostas e a energia para poder superar qualquer tipo de sofrimento. Uma última história, 2 irmãos racídicos, Rabbi Elimelech de Ligensk e Rabbi Zusha de Anipoli, não sei se eu já contei para vocês essa história, eles estavam na prisão. Uma vez eles foram presos. Por que eles foram presos? Porque eles divulgavam o judaísmo na Europa, naquela época era proibido, e eles foram jogados na prisão. Estavam lá os dois, eles eram sempre muito alegres. Teve um dia que eles estavam lá na prisão e não tinha banheiro, então eles tinham que fazer as necessidades dele dentro da prisão. Então tinha uma latrina lá no meio e eles faziam as necessidades lá. E depois vinha um guarda e tirava. Naquele dia o guarda não estava vindo tirar e começou a ficar um cheiro muito mal. O Rebbe Elimelech de Ligensk, um dos irmãos, começou a chorar. Aí o irmão dele, o Rebbe Zusha, chegou e falou, querido irmão, por que você está chorando tanto? Nunca te vi chorar assim. Ele falou, como por que eu estou chorando? Hoje vai ser o primeiro dia da minha vida, desde que eu fiz bar mitzvah, que eu não vou poder colocar tefilim. Porque a halakha fala, a lei judaica fala, que é proibido colocar tefilim num lugar que está cheirando mal. Daqui a pouco é pôr do sol, não dá para colocar tefilim. Quando o Rebbe Zusha de Anipoli ouviu isso, ele levantou e começou a dançar em volta do cocô lá que estava no meio da sala. O rabino dançando. Ele falou, você pirou, meu irmão? Eu estou chorando, você começa a dançar? Ele falou, claro. Qual é a diferença para você ficar alegre de cumprir a mitzvah de Deus, de colocar tefilim, ou ficar alegre de cumprir a mitzvah de Deus, de não colocar tefilim quando o lugar está cheirando mal? É a única oportunidade que você tem de cumprir essa halakha. Não tem outra. Quem aqui já... Eu, desde que coloquei o meu barulho, sempre coloquei tefilim. Aí ele falou, é verdade, eu não tinha captado. Parece uma piada. Levantaram os dois e começaram a dançar lá em volta das necessidades. De repente, os outros presos, não judeus, também vendo, sabe, os dois rabinos fazendo carnaval fora de época, falaram, vamos junto. Todos os presos começam a dançar em volta do cocô. Entra lá um guarda e fala, que bagunça é essa? É uma rebeldia? O que é isso? Aí alguém falou, os judeus aí começaram a dançar em volta. Ah, é? Essa latrina aí tá alegrando eles? Vamos tirar isso daqui. Foram lá, tiraram, faltava meia hora para o pôr do sol, eles foram lá e colocaram o tefilim e não perderam também o tefilim. Mas essa história, além de engraçada, ela é muito profunda. Às vezes a gente pensa que só tem um método de servir a Hashem. Você tem que seguir a cartilha lá. Tem pessoas, tem situações que às vezes a gente não consegue fazer tudo, ou por problemas emocionais, ou por problemas práticos. A pessoa perceber que não existe situação que você não pode estar ligado com Deus. Ou que eu vou estar ligado com Deus colocando o tefilim, ou às vezes, se Deus fez a situação assim, o que eu posso fazer? Então isso tem a ver com o que a gente estava falando, a gente conseguir perceber que quando Deus nos coloca numa situação difícil, que às vezes você até pergunta a Deus, o que você está querendo de mim? Alguma coisa Ele está querendo de você. Mas não tem dúvida que é ficando feliz. É com alegria, tanto na opção A como na opção B, quer dizer, a gente tentar ver que aquele jeitinho que Deus te deixou a tua vida ficar, Ele sabe melhor do que você. Ele que tem controle da situação. Então Ele sabe que você ia estar nessa situação, Ele sabe que às vezes você ia errar, Ele sabe que você é imperfeito, Ele sabe disso tudo. E mesmo assim Ele mandou na Torá, fica besimche, fica alegre. Então a alegria, ela é uma grande chave também para a gente conseguir passar qualquer situação. Shkoyach a todos.